Então, para aqueles que eram amigos do rei, né? Para aqueles que tinham ali uma posse, um poder aquisitivo, um poder financeiro maior. Então, eles solicitavam ali o trabalho à terra e o rei acabava concedendo, né, esse benefício. Então, esse período é marcado pelo período das Sesmarias, que nós temos ali a figura do rei e a figura dos donatários. Né? O rei em Portugal, depois aqui dentro do nosso território, como vocês sabem, né? Tem vários momentos, e os donatários, aqueles portugueses que deixavam o território lá para vir ocupar um novo mundo aqui, para vir ocupar essa extensão territorial de Portugal. Então, durante 350 anos, as terras elas eram doadas para essas pessoas, para esses nobres, né? Durante esses 350, essas pessoas, então, que vinham de Portugal para cá, muitas delas não tinham muitas posses, muitas riquezas lá em Portugal, mas fizeram muitas riquezas aqui, recebiam de graças essa terra. Foi o que eu comentei na aula passada para vocês. Essa é a importância dessa lei número 601 de 1850, né? Por quê? Porque você, durante 350 anos, você doou terras e formou aqui dentro desse país uma elite. Essa elite é uma elite que nós conhecemos até o dia de hoje. Essa elite é a elite agrária brasileira, a elite rural, né? São os ruralistas, que hoje nós chamamos assim, né? Que fazem parte da bancada política do país. Tá? E essa lei só é criada por pressão dessa elite agrária, porque essa elite agrária de 1850 é extremamente preconceituosa, né? Ela tem uma carga de preconceito ali, não só com os ex-escravos, mas também com os pobres, porque ela não queria ter ali como vizinho um ex-escravo e ela também não queria ter como vizinho um pobre. Então, por isso que ela pressiona o Estado a criar ali essa lei de terras. Então, essa lei de terras ela traz como três objetivos, eu acho que eu até comentei lá no passado, mas rapidamente, para a gente relembrar: proibir a aquisição de terras por outro meio que não fosse a compra, e a compra à vista, né? O que dificulta ainda mais o acesso a ex-escravos e pobres, né? Imigrantes pobres, a segunda leva de imigrantes que entravam aqui no país. Eles elevaram o preço para dificultar a aquisição da terra, né? E colocar o pagamento à vista. E o terceiro e último objetivo ali era você pegar o dinheiro da venda dessas terras para financiar a importação de colonos, ou seja, dos alemães, dos italianos, dos eslavos, né, que são ucranianos, russos, poloneses, para que eles fossem aqui dentro do país a mão de obra barata daquele sistema agrícola, né, que era o plantio do café, né, já nesse período é café, final do século XIX, início do século XX, modelo agroexportador. Por que isso? Porque a elite ela percebe que ela vai perder ali a sua grande força, né, de trabalho, que são os escravos, pressão externa. Então, 1850 é o ano que para o tráfico negreiro por pressão da Inglaterra. Começa a quebrar os vendedores de escravos aqui dentro do Brasil. Quebrar ali o processo de venda, né, de seres humanos como produto. É isso que quer, porque esses caras continuaram muito ricos. Tem muitos que fizeram fortuna e são ricos até hoje. Tá? Esses mercadores de escravos, né, deixaram a fortuna aí para a família, né, na sequência como herança. Tá? Mas a elite percebe que esse movimento ele ganha força na Inglaterra e no mundo todo, e aí a elite agrária aqui já percebe que com o fim do tráfico negreiro a escravidão está muito próxima. Então era questão de 1 ano, 2 anos. Né? Por mais que tenha levado ainda 38 anos para o fim, né, de 1050 até 1888, mas era o medo da elite a qualquer momento acabar a escravidão também. Então havia esse receio de ter um ex-escravo como vizinho. Então, o preconceito fala mais alto, fala, não, o ex-escravo jamais poderá ser o meu vizinho. Né? E aí você vê que o preconceito é tão forte que quando acaba a escravidão em 1888, esses latifundiários, essa elite, não contrata esse negro para ser a mão de obra remunerada. Não, não aceita. Não aceita pagar o ex-escravo. Né? Libera, mas quer ele bem longe da sua propriedade rural. Por isso pressiona o Estado para importar colono, para que o colono
receba bem pouquinho ali, mas ele sim vai ser a mão de obra remunerada do Brasil. Naquele processo que ficou datado como a miscigenação do Brasil, né? O branqueamento brasileiro, porque uma nação composta por maioria negra, e o Brasil é assim até hoje, de maioria negra, e pardos, né? Mas naquele período era muito mais. Uma sociedade composta de negros não é bem vista lá fora. Tá? Então havia ali uma carga de preconceito muito alto. Essa lei de terras, além de escancarar o preconceito que aqui já existia, também deixa claro um outro processo que nós ainda vamos analisar nesse material, que se chama concentração fundiária. Tá? A concentração fundiária ela só aumenta com essa lei de terras de 1850. E por que isso? Porque quem é que tinha acesso? O rico. Só quem já tinha dinheiro para poder pagar à vista, né, uma outra terra. Então, o latifundiário vendia toda a sua produção, pegava aquele dinheiro, ia lá e pagava, e expandia seu território. E assim foi. O pobre ficou sem ter acesso à terra, né, e o rico expandiu a concentração fundiária dentro desse país. Então, a partir de 1850, a concentração fundiária ela aumenta ainda mais dentro do Brasil. Né? Por isso que nós passamos a discutir uma forma de redistribuição. Essa redistribuição, a gente vai ver daqui a pouco, ela tem um nome, né? É reforma agrária. Tá? Mas a gente ainda vai discutir o que é essa reforma agrária, ver como que ela ocorre, tá? Então a lei de terra de 1850, que foi aqui que a gente tinha parado, né? Pega toda a terra devoluta e ela somente será adquirida ali através da compra. Terra devoluta são as terras do Estado. Né? Ex-escravos e os imigrantes pobres são os primeiros sem terras aqui do Brasil. Eles são os primeiros sem terras, né? Esses movimentos que vão surgindo ali depois. Ele deu uma desconfigurada quando a gente projetou, mas depois eu vou arrumar para vocês, tá? Então nós temos a Constituição Republicana de 1889, pouco se fala dela, né? Ela surge depois de um golpe militar para criar a República. E aí a gente não precisa nem falar, né? Toda vez que os militares dão golpes é porque a elite pressiona eles e eles vão lá e assumem o poder do Estado. Né? E por que que a elite pressionou os militares para criar a República em 1889? Porque ela se vinga da monarquia que extingue o trabalho escravo no Brasil. A elite queria que o trabalho escravo continuasse. Não bastava o Brasil ser o último a abolir a escravidão em 1888, tinha que continuar. Tinha que passar para os séculos e eles continuarem acumulando em cima de trabalho escravo. Essa era a visão da elite. Não contente com a monarquia, apoia ali um golpe, né, uma derrubada, tá, do governo, do império naquele momento. Então o Brasil ele é um país de vários golpes militares. Vocês estão no primeiro ano, vocês ainda vão ver bastante isso, por mais que talvez vocês não consigam entender dessa forma, mas o Brasil é um país formado, é uma república há muito tempo, né? É um país republicano que já teve várias constituições, porque já tivemos aí vários golpes, né? Tomadas de poder, tá? Esse aí é o primeiro, né? Então, terras devolutas, terras sob o controle do Estado. Então, é uma das características dessa república. Então, as terras que estavam ali desocupadas, né? Elas vão para o controle do Estado. Terras ocupadas por posseiros, a gente vai ver relação de trabalho, né? Posseiros são aqueles que têm a posse da terra, não são donos, mas têm a posse. Tá? E índios não poderiam ser vendidas. Os índios têm o direito adquirido pela terra desde 1889, desde essa Constituição aí republicana, a primeira do Brasil. Né? Apesar do governo atual agora tentar mudar essas leis, porque ele quer explorar recursos minerais nas terras nativas, né? Eles têm o direito sobre a terra, os índios, desde 1889, tá? O modelo brasileiro, esse modelo agroexportador, ele vai se romper na década de 30, mais precisamente 29, quando tem ali a Grande Depressão nos Estados Unidos, né? E aqui para a gente é a crise do café. Então nós quebramos o nosso modelo. O modelo agroexportador ele é extinto, né? Naquele momento.
E aí surge aqui no Brasil um outro movimento, que é o movimento urbano industrial, criado pelo modelo desenvolvimentista do Vargas. Então o Brasil começa a se atualizar, se modernizar. Né? Nem parece, nós estamos em 2020 discutindo coisas do século XVII ainda, né? Do âmbito social, político, e assim vai. Mas em 1930 o Brasil já dava um grande salto, né, para o avanço, para a modernização, quando Vargas, apesar de ser um governo autoritário, é bom que a gente fale isso, ficou no poder de 30 a 45 e só saiu através de pressão de militares, né, porque senão ele sofreu um golpe. O Brasil é o país dos golpes. Ele acaba modernizando, né, o Brasil, tá, a partir de 30. E também no nosso país é criado, a partir de 1930, uma outra elite. A gente só tinha elite agrária. Com a modernização, o surgimento das indústrias na região sudeste, também surge uma nova elite aqui dentro do Brasil. Essa elite tem um nome, é a elite urbana industrial. Então, uma elite urbana também é criada aqui dentro do país. Ao mesmo tempo, ali na sequência, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil, um país ainda ligado ao modelo desenvolvimentista, né? Produzindo aqui dentro um modelo de substituição de importações na parte industrial, o campo também produzindo alimentos, né? Já estava se reestruturando, diversificou sua economia, começam as ligas camponesas, tá? É, isso aí. O Brasil é o país dos golpes. Muito bem. Estão anotando, né? Então, as ligas camponesas começam a surgir a partir de 1950, né, em busca ali de um direito dos trabalhadores mais pobres de ter acesso às terras. Né? Então, começam a pressionar o Estado para que o Estado faça o quê? Reforma agrária. Então, o termo reforma agrária ele ganha peso em 1950, apesar de que já se discutia uma reforma agrária lá a partir de 1889, na nossa Constituição Republicana. Né? Apesar dela não aparecer na lei, já pressionavam ali o Estado a criar aí uma espécie de redistribuição de terras para essa camada mais popular, mais pobre. Né? Essas ligas camponesas lutavam por duas coisinhas: melhores condições de trabalho no campo. O Brasil, até 1970, a mão de obra do campo é uma mão de obra humana, então são de trabalhadores. Por que 70? Porque a partir de 70, os militares no poder do Brasil, ditadura militar, né? Depois de um golpe de 64, que a gente vai falar daqui a pouco, eles assumem o poder e aí eles fazem uma coisinha chamada Revolução Verde, que a gente comentou no conteúdo passado. A Revolução Verde chega no Brasil, que é a mecanização do campo, as máquinas aqui no campo brasileiro, produzindo, né, no nosso campo, e voltado para a exportação. Por que exportação? Porque a gente está vendendo para o mundo todo. E o dinheiro dessa venda, o Brasil pegava o dinheiro e pagava a dívida externa, né, que eram os empréstimos que os militares faziam para desenvolver ali as grandes obras, as obras faraônicas, algumas que nunca nem foram concluídas, tipo a Transamazônica. Né, é dos militares, mas eles nunca terminaram e ela também nunca foi terminada. Tá? E é mentira quem fala, terminamos a Transamazônica. Mentira, tá lá, não terminou não. Né? Até porque o terreno é difícil de você conseguir ali construir uma rodovia. Mas eles pegaram milhões, esse é um exemplo, né, para fazer, fora as outras hidrelétricas que foram construídas, pontes, né, rodoanéis, todas as obras que vocês imaginarem, eles tentaram fazer naquele período e teve muito desvio. O aquário é mais recente. O Brasil, aí, outro ponto, o Brasil é um país de obras inacabadas, né? Um monte de obra que começa em gestões anteriores que nunca são terminadas. Por exemplo, transposição do Rio São Francisco. Começou lá com Dom Pedro. A ideia foi dele, vocês vão ver na história. Ele pega umas joias da rainha, vende para começar a obra e não terminou. Aí depois foi retomada pelo Lula, que deixou lá 80% concluída. Aí a Dilma pegou, continuou, era para terminar, não terminou, deixou 96% concluída. E agora o Jair veio e parece que vai terminar ela, né? Vai concluir ela de fato. Então, assim, o Brasil, ele vai... Aí vocês têm um exemplo aqui de obra aqui na nossa cidade. Tem vários exemplos, né? Tem uma rodoviária, que era para ser rodoviária e foi abandonada. Aí você tem um aquário, que era para ser o cartão postal da cidade. Então, um país de obras inacabadas. Várias.
não é só aqui não, milhares, né? Para vocês entenderem, né? Então, olha o espaço aí que nós temos, é o intervalo para poder fazer uma obra que atende quem? O mais pobre. Se fosse uma obra que atendesse ali a elite, aí eles iam correr para fazer. Mas como era uma obra que atendeu o mais pobre, a transposição do Rio São Francisco ia levar água para o Nordeste, para o sertão ali, né? O nordestino que não tem água. Então é o pobre. Então aí vai fazendo parcelado, faz quando der, né? Desvia o dinheiro da obra, assim funciona. Tá? E aí entra o segundo termo, além das melhores condições de trabalho, retomando ali, a reforma agrária, que eu acho que eu já comentei na aula passada, mas eu vou retomar isso aqui novamente, porque há uma confusão muito grande quando se fala de reforma agrária, né? Por quê? Porque a elite agrária ela já fica toda alvoriçada, ela fala, vão tomar minhas terras. E a reforma agrária não é isso. A reforma agrária já ocorreu em vários países do mundo, em vários, tá? E vários países ocorreu ainda no século XIX, em países desenvolvidos. Então teve reforma agrária na Europa, teve reforma agrária nos Estados Unidos, teve reforma agrária no México, em vários países já ocorreu a reforma agrária. Tá? E ela consiste no quê? A nossa também consiste nos mesmos atos que ocorreram lá fora. Se um dia ela for praticada, vai ser assim aqui dentro do nosso território. Você pega terras que estão paradas, ou seja, terras improdutivas, e vocês vão ver que essas terras improdutivas elas são a maior parte aqui dentro do nosso território. Não são de terras produtivas, são de terras improdutivas. Tanto é que o Brasil tem expandido agora a sua produção de gêneros agrícolas porque tem ocupado essas terras improdutivas para produzir. Então a reforma agrária pega terras paradas, terras que não estão produzindo nada. Isso é reforma agrária. Não pega terra que está produzindo soja, produzindo laranja, produzindo café, produzindo milho. Não. Não, a reforma agrária não é isso. A reforma agrária vai lá e pega as terras que estão paradas. E aí dão para essas ligas camponesas, como Funtrag, como MST, né, que surgiram na década de 50. MST um pouquinho depois lá no Paraná, mas é o mais famoso, né, o Movimento Sem Terra. Tá? Então, a reforma agrária ela passa a ser discutida no Brasil com uma força muito grande. E nós vamos ter um presidente que vai falar de reforma agrária. Tá? Se é tão bom, por que demora? Boa pergunta, Henrique. A reforma agrária ela é uma lei que está prevista na Constituição Federal. Ela está prevista na Constituição Federal. Por que essa lei ela não é executada? Porque nós temos uma elite, que eu acabei de comentar com vocês, que se chama elite agrária. Essa elite agrária ela está no Planalto, né, está lá em Brasília, e ela é a responsável pela execução dessa lei, não é? Ou para colocar em prática a lei, tá? E se ela está lá, e aí a gente tem que fazer um entendimento, né, uma interpretação, a elite agrária ela quer expandir território cada vez mais, não é verdade? Se ocorrer a reforma agrária de terras improdutivas, ela não expande mais, ela não expande mais o seu latifúndio. Então não é do seu interesse discutir reforma agrária dentro do Brasil. Tanto é que toda vez que você vê um presidente falando que vai fazer reforma agrária, a pressão é tão grande nele que ou ele muda, né, de posição, ou ele é deposto, ele é tirado do poder. Tá? Colocaram muito crédito em cima de um presidente mais recentemente de que ele faria reforma agrária. Né? E esse presidente acabou não fazendo nada de reforma agrária. Foi um dos que menos fez reforma agrária. Não só o governo dele, mas da sucessora dele também, que era o Lula. O Lula e a Dilma foram os dois presidentes que nós tivemos aqui no Brasil, um período mais recente, que estiveram mais próximo das ligas camponesas antes de assumir o poder. Depois que assumiram o poder, foram os que menos fizeram reforma agrária, ou que menos executaram a lei da reforma agrária. Tá? O presidente que mais fez reforma agrária no Brasil não foram os governos petistas para muita gente, né? Muita gente acha que foi, mas não foi. O que mais fez reforma agrária nesse país se chama Fernando Henrique Cardoso. Foi o que mais fez a reforma agrária aqui dentro. Porque a pressão era maior em cima dele. As ligas camponesas paravam Brasília, faziam manifestações, aí ele cedia. O governo Lula e Dilma não fizeram reforma agrária. Esse atual também não, né, porque ele nem reconhece esses movimentos. Tá? João Goulart, tá ali, o vulgo Jango. Jango era
vice-presidente, né? Antigamente o sistema brasileiro funcionava assim. O presidente eleito assumia o cargo e aquele que ficasse em segundo lugar no pleito virava vice, né? Foi o que aconteceu. O Jânio Quadros foi eleito, o Jânio Quadros foi eleito porque ele era o presidente daquele momento, né? Era o que ia varrer a corrupção para fora do Brasil, né? Fazia todo aquele escarcéu, era o mais próximo do povo, é o que carregava ali dentro do seu bolsinho um pão com mortadela, e aí, na hora que ia ser fotografado, ele tirava do bolso e mostrava ele comendo, né? Dentro do terno. Então ele era o popular, né? Ganhou ali o apreço popular, mas não tinha condição de gerir um Estado, né? Não estava preparado para gerir um Estado. É um momento muito parecido com esse nosso, que a gente passa agora em 2020. E aí você tem um vice que ficou em segundo lugar, né? Acabou sendo derrotado porque tinha uma política muito forte aqui dentro do Brasil de que ele era comunista, e um comunista não podia chegar ao poder. Nós estamos falando de um pós-Segunda Guerra Mundial, né? Isso é década de 60, tá? A eleição dele é em 60. Então, é depois de Juscelino Kubitschek, é o período da Guerra Fria. E o Juscelino já era taxado como comunista. E olha que o Juscelino, desenvolvimentista, abertura de economia, entrada de multinacional, principalmente automobilística. E aí o João Goulart faz o quê? Como vice ainda. Ele viaja para a China para aumentar as relações comerciais entre Brasil e China, porque queria que o Brasil vendesse mais produtos para a China. E aí pronto, né? Aí se noticia aqui dentro de que o João Goulart estava preparando um golpe comunista com chineses, porque a China era comunista e aliada da União Soviética, e vai ficar assim até 64. Depois ela se afasta da União Soviética. E aí, quando o Jango retorna da viagem, o Jânio Quadros já pede a renúncia. Né? Durante a viagem dele, pede a renúncia. E o Jango, retornando da viagem, os militares se mobilizam aqui junto com a elite para não deixar ele assumir. Só que é uma pressão tão grande de outros setores, principalmente de outros setores políticos, né, e alguns militares que eram contra o golpe, e o Jango acaba assumindo o poder do Brasil, o João Goulart. Tá? Aí o João Goulart assume, né, uma política voltada mais para o povo, né, e aí ele vai num comício lá no sul do país, que é o território dele, né, ele era do sul, e ele discursa e fala que vai fazer reforma agrária. Ponto, esse aí foi o estopim para poder chamar ele de comunista e tirar ele do poder. A elite faz a marcha para a família, a elite paulistana, carioca e mineira, e nessa marcha para a família pede lá, com gritos de ordem, a tirada do poder do Jango, um cara que tinha sido eleito, e pede que os militares tomem atitude e tirem ele do poder. Bom, aí está instaurado o golpe militar, né, de 31 de março de 1964. Tá? Aqui, essa imagem da Liga Camponesa, reforma agrária na lei ou na marra. Então, olha como era, né? A pressão daquele momento dessas ligas camponesas em cima do Estado. E o Estado, na figura de João Goulart, queria fazer reforma agrária. O povo com Jango começa a reforma. Então, era necessário tirar ele do poder para que a reforma fosse estancada, parasse a reforma. Então, quem pressiona o golpe militar de 64 é a elite agrária novamente. Ela aparece, e aí os militares assumem o poder a partir de 64, como você já conhece, né? Tiram o Jango do poder, e são eles que vão assumir o controle do país. Para poder dar uma amenizada ali nas ligas camponesas, eles criam isso aqui, o Estatuto da Terra de 1964, que é o período da ditadura militar, ditadura mesmo, não tem essa de período dos militares, democracia militar, mentira, ditadura militar, reconhece o latifúndio, lá para frente, lá para o final desse conteúdo, eu vou falar desse latifúndio, dessa lei de 64, né? Porque aí ele vai criar os módulos rurais. Então cria minifúndio, latifúndio, e assim vai. Tá? Grande latifúndio, beleza? Mas lá para frente fala desses latifúndios. O que é o latifúndio, então? Uma grande propriedade rural, ela é reconhecida. Né? Promete a reforma agrária, reforma agrária que tinha sido prometida pelo Jango, e ele saiu por esse motivo, né? Ou é por esse motivo que eles dão. A gente sabe que, na verdade, eles já queriam dar o golpe. Promete a reforma agrária, mas nunca
cumpriu. Os militares nunca cumpriram essa reforma agrária. Por que eu falo que eles já queriam dar o golpe? Porque é um período de golpes na América Latina. É um período de golpes. Os Estados Unidos financia esses golpes em vários países aqui da América Latina. Então, o Brasil tem golpe militar, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia. Então, esses países, o próprio México, vão ter vários golpes militares aqui dentro. Né? Agricultura e pecuária também vai ser beneficiada pelos militares no poder, né? Principalmente a partir da década de 70, com a Revolução Verde, as máquinas no campo e o grande êxodo rural que vai ser produzido aqui dentro do Brasil. Tá? Bens alimentícios, então essa é a grande produção para abastecer mercado interno. E exportação, o modelo agroexportador retoma dentro do Brasil para pagar a dívida externa. Então, o pagamento da dívida externa, essa era a ideia. A dívida contraída dos empréstimos. Todo país só tem dívida externa quando ele pega empréstimo de fora. Empréstimo de quem? Do FMI e do Banco Mundial. Então o país foi lá e pegou o empréstimo. Peguei o empréstimo para controlar uma crise ou para poder investir em um setor industrial. Pegou esse empréstimo, tem que pagar. Não dá para ficar pagando só juros, tem que pagar montante, né? Então, a dívida externa brasileira ela cresceu de tal forma que nós chegamos na década de 90 a ter que trocar a moeda com a inflação lá em cima, né, com a crise financeira enorme, com o presidente tendo que confiscar a poupança, né, sendo depois deposto, tirado do poder porque fez isso, porque os militares deixaram para a gente um passado econômico péssimo. Né? Maiores concentrações ali rurais. Então ficou, a partir da década de 60, no norte, nordeste e centro-oeste. Essas áreas são as áreas de expansão agrícola aqui do Brasil. Eu quero que vocês lembrem disso. O centro-oeste é uma área de expansão agrícola. Então é o período em que a gente tem o maior desmatamento, por exemplo, do Cerrado, a partir da década de 70. E hoje a gente tem ali em torno de 14% só de vegetação nativa, porque o Cerrado ele foi degradado, né? Invadido pelas produções agrícolas aqui. O norte, tanto que a gente discute a floresta amazônica, né? A preservação dela. Por quê? Porque para lá também se avançou com a agricultura, né? E com a pecuária, principalmente a partir da década de 70. Movimentos ambientalistas foram surgindo na região norte para conter esse avanço. Por exemplo, Chico Mendes fica famoso por lutar contra esse avanço da agropecuária na região. Acaba sendo assassinado, né? Aqui mais algumas notícias. Ó. Goulart resiste no sul, o Congresso imposta Mazili, São Paulo adere a Minas e anuncia marcha ao Rio contra Goulart, que ali é a marcha da família, né? Brasil sofre golpe militar 31 de março de 1964, os tanques nas ruas, né? Os militares assumem o poder do Brasil, a repressão, a ditadura, o autoritarismo, né? No poder. Derrubar Jango antes da reforma, esse aí era uma das manchetes, né, daquele período. Então a reforma, o fato dele discutir e falar sobre reforma agrária acaba o derrubando. Né? Atividades rurais. Então nós temos ali um país atualmente de predominância urbana na população, né? Mas no passado, até a década de 60, 70, essa população rural era muito grande, era até maior que a população urbana. Depois das máquinas chegando no campo, isso se inverte. Então, hoje, a gente tem mais de 80% da população, em torno de 86% da população vivendo nas cidades, o que mostra que é um país urbano, né? E aí você tem em torno de 14% ali, 13% vivendo onde? No campo, tá? O que mostra que o país é, de fato, urbano. E que mostra que hoje o campo não é de agricultura familiar, né? É de agricultura de moderna empresa agrícola, que a gente comentou no conteúdo passado, de produção agrícola para abastecimento do mercado estrangeiro, mercado externo. Tá? A agricultura ainda é um setor importante na economia brasileira, até porque é ela que produz ali o que nós chamamos de commodities. Eu acho que comentei no conteúdo passado, mas vamos relembrar. Commodities são os gêneros agrícolas, né, os gêneros do setor primário, que vão diretamente para onde? Para a balança comercial. Para quem não lembra, anota aí. Então, são gêneros do setor primário que vão para a balança comercial. É a matéria-prima. Então, tudo que o Brasil produz no setor primário, da agricultura, pecuária e extração, atividades extrativas,
entram nesse setor de commodities. Tá? Então, a extração do minério, de ferro, manganês, bauxita, ouro, vai para as commodities? Vai para as commodities. Tá? E geração de pouco emprego no campo, devido à mecanização. Então, o nosso espaço rural brasileiro hoje tem essa característica, né? Geração de pouco emprego no campo. Tá? Setor agrícola ali é uma das grandes variantes econômicas brasileiras? Sim. Né? Representa muito do nosso PIB. Tá? Hoje é justamente essa agropecuária que mantém o Brasil ali entre as 10 maiores economias do planeta, né? Porque nós temos essa produção e porque nós exportamos bastante, né? Ó, quase 100 bilhões em volume de exportação, só com a pecuária. Né? Aí você tem o que ali? Tem a agricultura junto, né? Então, é interessante que a gente fale sempre isso. É esse setor e esse modelo agroexportador, né, de produzir para exportar, é que mantém o Brasil hoje entre as 10 maiores economias do planeta. Né? As regiões ali de maior produção, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá? Então ali Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, esse é o eixo, né? Esse é o eixo aí, o Centro-Sul é o eixo de produção, um grande eixo de produção, exportação e acumulação de capital, né? Nessa região Centro-Sul, nós temos ali o destaque: produção de soja, produção de carne e ela, cana-de-açúcar, que eu ainda vou falar com vocês em outros momentos desse mesmo conteúdo. Cana-de-açúcar tem várias fases no Brasil. Tem a fase lá do período de colonização, depois tem um afastamento dessa produção e a retomada dessa produção na década de 70. E a expansão dessa atividade agrícola aqui dentro do Brasil, com um programa que se chama Pró-Álcool. Então ali a gente já tem ideia, né, do que seria esse pró-álcool. Né? A fabricação de um combustível derivado, né, ou um combustível derivado, não, um combustível alternativo ao petróleo. Tá? Mas a gente ainda vai retomar. Agricultura no Brasil atual, então os espaços, né, agrícolas, aonde nós temos ali a maior quantidade de atividades agrícolas. Isso justifica, por exemplo, os vazios demográficos que nós temos no país também, né? Então, a região centro-oeste, a região norte, que são as regiões onde concentra a melhor camada populacional, demográfica, né? Os menores índices demográficos, se explicam de duas formas. Primeiro, a região norte, uma grande concentração da floresta amazônica, uma área que não pode desmatar, e a região centro-oeste, por ter muita atividade do campo. Né? Olha lá, Mato Grosso do Sul. Tá? Então, a atividade agrícola nele é muito intensa. Tá? Assim como no litoral, né? Brasileiro, São Paulo, a parte mais interiorana, né? Mais oeste de São Paulo, oeste do Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então, atividade rural muito forte. Esse outro gráfico aqui mostra ali exportações brasileiras, né, do agronegócio, tá? Por mercados. Então, para quem são os maiores compradores do Brasil, aí já mostra para a gente, já dá uma ideia também do por que a gente tem que preservar a nossa política com China e com a União Europeia, né? Porque a gente prioriza muito a nossa política externa com os Estados Unidos e esquece das outras nações. Né? E a gente esquece de falar que os Estados Unidos não são os que compram mais da gente. Eles têm uma parceria que é muito antiga com o Brasil, pô, legal, mas não são os que mais compram da gente. Tá? Os que mais compram da gente é a China. Olha lá, quase 36% da nossa exportação vai para o mercado chinês. Depois, União Europeia. Então, só os dois que a gente tem brigado nos últimos meses já dão mais de 50% da nossa produção. Imagine se essas duas regiões param de comprar nossos gêneros agrícolas. Né? Você fala assim, eles vão morrer porque não vão ter abastecimento. Não, eles vão comprar de outro que produz. Quem é o outro que produz a mesma coisa que a gente? Estados Unidos. Por isso que ele compra só 6%. Né? Ele compra o que ele não produz. Café, laranja, é o que ele não produz. O restante ele produz, ele não compra da gente. Tá? Ele abastece o mercado interno dele. Certo? Lá, e depois vem Hong Kong, vem Irã,
né? E aí vem outros, tá? E esses outros entram países do Sudeste Asiático, países muçulmanos, né? Então também são os grandes compradores aí dos nossos produtos, né? Por estado, são os que mais vendem. Ó, São Paulo, é um estado que produz bastante, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e aí nós entramos ali no outros. Mato Grosso é o maior produtor de soja, por exemplo, né? É a região que mais produz soja, tá? Falando por região agora, a gente poder analisar também, não sei se vai ter que falar de todas, mas vamos começar. Região Sul, nos slides anteriores eu tinha colocado lá, predominância de pequenas propriedades rurais, e é até assim hoje. Né? Hoje em dia é dessa forma que ocorre. Por que tem uma predominância de pequenas propriedades rurais ali? Devido ao processo colonial, né? Os colonos que se instauraram ali, né? Se instalaram ali também naquela região, né? E aí eles dividiram em pequenas propriedades rurais, né? Trabalho familiar, tá? Então, esse é o estilo de produção daquela área. Ah, isso quer dizer então que não tem grandes propriedades rurais? Não, tem. Existe também grandes propriedades rurais no sul, porém o predomínio é de pequenas, né? O predomínio é de pequenas devido à imigração para aquela área, né? E a forma que eles tiveram o trato com o território, né? Mas nós temos, por exemplo, o oeste do Paraná, expansão ali agrícola naquela região e grandes latifúndios produzindo, por exemplo, soja. E é uma das grandes áreas produtoras de soja do país, porque foi uma região que se modernizou bastante. Então, a modernização agrícola ali tornou aquela área da região sul uma grande produtora, aumentou a produtividade. Tá? E aí nós temos lá, essa configuração predominante no oeste do Paraná e oeste também oeste e norte ali de Santa Catarina, né? E no norte do Rio Grande do Sul é onde nós temos essas grandes propriedades produtoras de uma monocultura só. Tá? Além da soja, tem milho, tem cana-de-açúcar e algodão também sendo produzido. Né? Pecuária, tá? A maior parte, carne de porco e aves. E aí um destaque para as aves, porque nós falamos de pecuária no conteúdo passado, e eu lembro que eu falei disso, mas relembrando, as grandes empresas alimentícias do Brasil, elas surgem aí no sul. Quais são essas grandes empresas alimentícias? Sadia, Perdigão, Aurora, né? E assim vai, as grandes marcas brasileiras. E todas elas ligadas ali ao ramo de aves, né? Ao corte de aves. É claro que depois também tem a questão do porco, tudo, mas aves principalmente. Né? Sadia e Perdigão, por exemplo, é aves. A Sadia, o símbolo dela é um franguinho, né? Para relembrar ali que a empresa surge do frango. Tá? Tem outras, tantas outras, Coca-Cola, assim vai. Mas o foco mesmo é a ave ali na região sul. Né? Também tem lá o frigorífico, o matadouro dessas aves, trabalhando com os pequenos proprietários rurais que criam as aves, com inspeção deles, desses frigoríficos, porque tem que ter todo um padrão, né, de cuidado com essas galináceas, para que elas não se contaminem ou não criem nenhum tipo de doença. Não sei se vocês acompanharam a mídia nos últimos dias, mas eu sempre peço que acompanhem. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, por exemplo, a China detectou ali uma unidade, né, de frangos brasileiros que foi vendido para a China que estava contaminado com esse vírus, né, com a Covid. E aí alertou o mundo todo e alguns países já diminuíram a compra e alguns países já deixaram até de comprar do Brasil. Né? A Indonésia fez isso, parou de comprar o nosso frango com medo, né, de que ele esteja contaminado ali. Só que a China não divulgou se era o frango que estava contaminado, era a embalagem do frango, porque ela pode ter sido manipulada por um brasileiro aqui em um frigorífico, e esse brasileiro estava contaminado e acabou contaminando a embalagem. Né? Mas, por precaução, os países diminuíram a compra dos nossos produtos. Né? Porque a gente está com uma imagem de país contaminado lá fora. Né? Bom, eu vou parar aqui na região sudeste com vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Que minha aula vai até as 8, senão eu vou extrapolar o tempo. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Não? Sim? Nono? Muito bem. Coloque um nome na chamada aí. Pode colocar o nome
já estão liberados, podem ir lá para outra aula de vocês. Tchau, professor. Tchau, querido. Um grande abraço, tá? Uma excelente semana para vocês. Falou. A gente Tchau, se vê professor. na semana que vem. Tchau, tchau. Coloca o nomezinho aí. Todo mundo. Que a hora que eu encerrar a gravação aqui fica salvo.